A minha mesa tá bem cheia porque as vasilhinhas que eu vou colocar o brigadeiro também já estão aqui. Eu fui adiantando alguns processos no decorrer desses dias pra me ajudar, né? Porque hoje eu tinha muita coisa pra fazer. E como eu falei pra vocês, amanhã praticamente não vai dar tempo de fazer quase nada. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. A ganache já tá pronta, o recheio já tá pronto. Depois dele ficar na geladeira, ele ficou excelente. E a massa também. Aí eu tirei a massa, a vasilha da massa da geladeira, deixei ela descansar um pouco. E agora que eu vou abrir ela, vou mostrar pra vocês antes de iniciar todo o processo. A ganache, ela ficou dessa forma, depois de adicionar os 200 gramas de creme de leite. O recheio, ele passou de ontem pra hoje na geladeira. Vocês podem perceber que ele ficou bem mais consistente. E aqui tá a massa do bolo. Ela ficou dessa forma. Na hora de eu colocar no pote também, eu vou esfarelando ele mais um pouquinho. E eu também vou utilizar o guaraná pra umedecer a massa. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a montagem do nosso bolo no pote. Primeiro eu vou colocar um pouquinho só de ganache, só pra forrar mesmo esse fundinho aqui dele. Bem pouquinho, não dá nenhuma colher. Aí a gente vem com 2 colheres de sopa, mais ou menos, de massa. E vai ajeitando, pra ele ficar bem bonitinho. Depois que você ajeitar, você vem umedecendo a massa. No meu caso, eu vou umedecer com guaraná, pra ficar bem molhadinho. E agora uma colher de recheio, nosso recheio de coco, bem cheia. Vou ajeitando. Mais uma camada de massa de bolo. Mais uma camada. Vamos ajeitar bem ajeitadinho. Umedecer novamente. E agora eu vou colocar a ganache. Aqui já é uma quantidade maior de ganache. E aí depois eu vou vir colocando o granulado por cima. Pronto, aí ficou assim. Aí depois eu vou vir colocando o granulado. Mas o bolo vai ficar assim. Hoje já é sábado. Não teve como eu voltar por aqui ontem, né, na sexta-feira, porque foram vários imprevistos. Eu tive imprevisto aí com os doces, os brigadeiros que faltaram. Eu tive imprevisto também com o recheio do bolo no pote. A massa, pessoal, ela não deu pra 100 unidades de bolo no pote. Faltou 5 unidades, deu 95 no total. Então eu fiz esses 95 mesmo, porque a quantidade de convidados que eu tenho é menor do que esses 95. Eu ia fazer 100, né, 95 mesmo, pra sobrar um pouco, se caso precisasse e tudo. Então eu deixei isso mesmo, porque eu ia fazer outra massa de bolo, só pra fazer mais 5 bolos no pote, né. Aí o recheio, eu tive que fazer mais meia receita dessa que eu passei pra vocês, do recheio de coco, pra dar a quantidade que eu precisava pro bolo no pote. E a ganache, que eu mostrei a receitinha aqui pra vocês, era já previsto, né, que eu ia precisar, porque eu estava fazendo de pouco mesmo, que foi a receita que eu deixei. No caso, no total, eu usei aí acho que 1 quilo, mais ou menos, de chocolate. Então, foi aquela receita de 200 gramas de chocolate pra 200 de creme de leite, umas 5 vezes. Sim, acho que 5 vezes mesmo. Então eu precisei, mas aí essas 5 vezes deu pra mim colocar a ganache nos 95 potinhos. E assim, eu recheei bem, sabe? Se a pessoa for economizar na quantidade de recheio que coloca, na quantidade de ganache, vai dar e sobrar aquela quantidade inicial. Mas eu queria rechear bem, sabe? E eu vou deixar aqui, na sequência pra vocês, o resultado de como que ficou os bolos no pote. O meu esposo experimentou bem na hora que eu tava fazendo mesmo, e ele gostou bastante. Eu não consegui experimentar
Porque foi essa correria ontem, não tive tempo de nada. Mas aí depois, à noite, mais à noitinha, eu experimentei um pouco, só que ele tava congelado, porque foi um bolo no pote que eu tinha deixado e tinha esquecido ele no congelador. Então a textura fica diferente, né? Mas assim, meu esposo disse que tava uma maravilha. Vocês viram no vídeo, eu tava molhando o bolo no pote com Guaraná. Só que o Guaraná, ele acabou. Eu tinha comprado uma latinha de 350 ml. Ela acabou, e aí eu fiz uma misturinha de creme de leite, leite condensado e água. E aí eu fiz essa caldinha e terminei de molhar os bolos. Então assim, deu tudo certo, mas foram vários imprevistos, né? Teve algumas coisas que eu tive que fazer de última hora. Vocês viram que na parte de baixo do potinho eu tava colocando ganache. Quando foi dando as 2 últimas rodadas de ganache, eu percebi que ia faltar chocolate. Eu não tava com chocolate aqui, eu já tava atrasada. Então eu ia ter que sair daqui e comprar chocolate, não ia dar tempo. O que eu fiz? Aumentei um pouco a massa do bolo e tirei aquela camada de ganache de baixo, só que aí eu já tava colocando bastante ganache na parte de cima, né? Então assim, não vai prejudicar o sabor do bolo no pote. Lógico, se tiver como você fazer mais e se tiver chocolate, você vai montando do jeito. Mas se você vê que seus ingredientes estão acabando, você vai fazendo conforme tem, mas nada que... Mas assim, né? Tem que fazer um negócio pra ficar gostoso. E nesse caso, é pra festinha da minha filha. Eu não peguei uma encomenda que eu falei pra pessoa que eu ia montar assim e assim. Porque se eu tivesse feito uma encomenda e falado, olha, o meu bolo no pote ele vem montado assim, 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 eu não poderia tirar a ganache, porque... né, foi meu compromisso com a pessoa, mas o bolo no pote é pro aniversário da minha filha, então assim, não tem problema nenhum. Eu peço pra você curtir esse vídeo, compartilhar, seguir meu canal pra me ajudar aqui no YouTube.